Abram aí as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo de número 27 até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém? Muito bem, queridos, eu quero falar nessa manhã sobre engajamento. O tema é este: membros que amam a sua igreja são membros engajados. E nós estamos, claro, falando aqui sobre esse tema e sabendo que a maioria que está aqui hoje são membros que já estão engajados em alguma atividade na igreja. Então esta é uma mensagem para a igreja como um todo, porque se espera que as mensagens que aqui são proferidas, elas sejam também comentadas com os irmãos da igreja e com outras pessoas que não fazem parte da nossa igreja. Mas então a ideia é a gente entender isso. Se eu sou membro de uma igreja, se eu amo a igreja da qual faço parte, então eu sou uma pessoa que estou engajada nesta igreja. Eu me importo com esta igreja. Tem gente que vem a esta igreja por vir, né? Está aqui por estar. Mas tem pessoas que vêm porque gostam de estar. Tem pessoas que vêm porque gostam de servir. Tem pessoas que vêm porque amam realmente a igreja da qual se congregam. E esse texto que está aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, é um texto que fala do corpo de Cristo. É um texto que fala da diversidade desse corpo. E é um texto que fala da diversidade do corpo, mas é um texto que fala que todos os membros desse corpo estão ativos. Todos eles estão ativos. Não existe na igreja, porque isso é uma comparação de Paulo do corpo humano com o corpo de Cristo. Não existe na igreja aquela lei do 80-20, não sei se vocês já ouviram falar, acho que é a lei de Perema, alguma coisa assim, que fala que 80% dos resultados são frutos de 20% daqueles que trabalham, né? E a gente não pode entender isso dentro do contexto da igreja, embora seja esse a visão e a interpretação de muitas pessoas que fazem parte da igreja. Eu já vi muitas pessoas falando, palestras inclusive, de que a igreja é como um estádio de futebol, né, onde existe ali na arquibancada milhares de pessoas e no campo 11 pessoas que estão jogando. Isso é uma visão humana. Isso é uma visão interpretativa da falta
de engajamento, de vontade, de participação realmente naquilo que deve fazer. Porque a visão da igreja, dentro do contexto bíblico, é que não existe nenhum membro que seja descartável. Não existe na visão da palavra de Deus nenhum membro que não nenhum membro que pode ficar à parte das atividades da igreja. Porque, irmão, se você quer que um corpo humano trabalhe sadio, em perfeitas condições, é preciso que todos os membros desse corpo estejam ativos e sadios, não é? Mesma coisa da igreja. Se você quer que uma igreja ela esteja sadia, é preciso que todos os membros desse corpo estejam sadios e ativos, funcionando cada um no seu respectivo lugar, para o qual Deus chamou para ficar na igreja. É como o corpo humano. Deus colocou o olho no lugar que ele tinha que ficar, e o papel que esse olho tinha dentro do corpo. Agora, imagine você no corpo humano e você tirar os olhos do corpo, né? Agora imagine você, né, se nós sabemos que a cabeça do corpo é Cristo na igreja, mas se você tirar o coração desse corpo, o que é que acontece? Ele morre. Então, se todos os membros desse corpo não funcionar, não estiverem ativos, não estiverem engajados, nós vamos, né, fazer com que o caminhar da igreja seja um caminhar sofrido e difícil. A gente pode entender engajamento, queridos, como a participação ativa dos membros. Esse engajamento. Aí você pode se perguntar: eu estou realmente engajado na igreja? Como membro da igreja, como congregado da igreja? E eu realmente tenho uma participação ativa na igreja? Porque eu quero, ao longo dessa reflexão, fazer com que vocês pensem sobre isso, que vocês possam enxergar se realmente são pessoas que estão ativas, contribuindo para a saúde da igreja, ou se são pessoas que estão ainda desengajadas, né? Desengajadas. Eu vejo que o ministério de cada crente é a favor dos irmãos e do próximo. Na verdade, é o seu serviço para o louvor de Jesus. Quando nós servimos ao próximo. Mas nós não estamos servindo ao próximo, nós estamos louvando a Deus. Nós estamos servindo ao Senhor, né? Então nós precisamos ter essa visão de que tudo que nós fazemos dentro da igreja, no reino de Deus, é para o reino, é para o Rei Jesus Cristo. É para ninguém, embora nós sejamos as pessoas que estão sendo beneficiadas com esse serviço que Deus nos colocou na igreja. Eu quero então que vocês, né, eu tenho aqui alguns textos que eu coloquei aqui, alguns slides, que na verdade não são meus, tá? Eu estive pesquisando sobre essa questão do engajamento na igreja e eu peguei alguns textos de pessoas que trabalham nessa área. Principalmente tem um texto dentro que foi colocado ali no site da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e esse, por exemplo, é um slide que eu bloqueei de lá, certo? Então a autoria não é minha, tá? Mas aí diz o seguinte: uma igreja que deseja avançar sabe a importância do engajamento da membresia. Afinal, somente membros que estão engajados na obra do Senhor e na visão da igreja permanecem dispostos a trabalhar e entregar o seu melhor em tudo o que fizerem, na participação, nos convites, nos projetos, nas doações e assim por diante. São os vários ministérios da igreja, né?
são as várias atividades da igreja. Então, se eu entendo, né, se eu vejo a importância do servir na igreja, eu estou acompanhando o serviço que está sendo desenvolvido e, ao mesmo tempo, eu estou caminhando junto com a visão da igreja da qual faço parte, né, em qualquer ministério da igreja, tá? Qualquer ministério da igreja, tá bom? Então eu coloquei aí, eu avancei sobre essa questão. Ixi, aí não dá para enxergar não, nem eu enxergo esse negócio. Qual é afinal, né, dentro desse contexto dessas palavras que eu estou dizendo aqui, qual é afinal a relação entre os membros que amam a igreja com o seu nível de engajamento, né? Vocês conseguem enxergar isso ou não? Tá? Então a gente tem algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. A primeira é essa. A segunda é: como saber que a membresia ama a igreja e está alinhada a ela e à sua visão? Outra pergunta que eu gostaria que vocês respondessem: quais são os impactos e as consequências de uma membresia desengajada? São 3 perguntas e vocês precisam refletir e responder para vocês mesmos sobre isso. Nós vamos desenvolver essa questão, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender para responder é quais são os indicadores de uma membresia que ama a sua igreja. Quer dizer, existem indicadores. Eu digo que amo a minha igreja, mas se eu não correspondo a esses indicadores, né, que mostram que realmente eu amo, porque amar não é só de palavras, né? Amor é ação, amor é atitude, amor é fazer, né? Então a gente não pode simplesmente dizer assim: ah, pastor, eu amo a minha igreja, né? E aí não participa de nada da igreja. Então você não ama a sua igreja, certo? Então eu quero desenvolver isso. E vocês precisam responder essa pergunta aqui, ó. Os membros da sua igreja a amam de coração? Você ama a sua igreja de coração? Eu não vou nem perguntar para vocês responderem. Eu não quero sair daqui decepcionado, frustrado, depressivo. Vocês sentem prazer em estar presentes e em trabalhar em prol da igreja? Vocês sentem prazer em estar aqui presente? E sente prazer quando trabalha em alguma coisa, algum ministério na igreja? Ou você é constrangido? Ou você é aquela pessoa que a gente passa um ano insistindo para você assumir uma atividade e você fica: eu vou pensar, eu vou orar, né? Eu vou ver, né? Será? Primeiro, a gente sabe que se o membro ama a sua igreja pela sua participação e pela frequência. Membro que falta muito, a gente já começa a ficar um pouco de orelha em pé, né, com essa questão de dizer que ama a igreja. Os membros precisam ter participação dos cultos e nas programações da igreja, em todas as programações da igreja. Você é um membro da igreja. Você é membro da igreja, você é parte dela, você precisa estar presente em tudo aquilo que a igreja estiver realizando, certo? Então a gente sabe se você ama realmente a igreja quando você participa, quando você frequenta a igreja. A segunda coisa é se você é uma pessoa que convida os outros. Irmãos, eu fico pensando o seguinte:
por que você não convida as pessoas para vir para a igreja? E até tem gente que diz assim, pastor, eu convido, mas não vem. Né? E assim, é a cantada que foi fraca, né? Se você ama a sua igreja, você quer que as outras pessoas amem a sua igreja. Se você ama a sua igreja, você quer que as outras pessoas venham para saber o quanto é bom estar aqui na igreja. Se você não traz ninguém, é porque você tem vergonha da igreja. É porque você não admira a igreja. Né? Porque o amor passa pela admiração. É porque você não quer mostrar a igreja para ninguém. Ah, eu estou ali, mas eu não quero nem que saiba que eu estou ali. Né? Então a gente precisa ter no coração esse desejo de mostrar aquilo que você ama. Eu amo meu filho, minha filha, então eu faço uma propaganda do meu filho e da minha filha para as pessoas com quem eu me relaciono. É impressionante. Né? Você não precisa fazer curso de marketing para falar do seu filho e da sua filha. Não é isso? Por quê? Porque está lá no coração, você ama. Então é fácil você falar daquilo que você ama, daquilo que você gosta. Não é isso? Então, se você ama a sua igreja, você não vai ter nenhuma dificuldade de falar. O pessoal lá se ensina a palavra de Deus, lá se prega a palavra de Deus. Lá tem ministérios assim, assim, assim. Eu faço parte do tal ministério, tá? É tão bom. Né? Como eu gostaria de compartilhar com você da alegria que eu tenho lá. Você também sentir a mesma alegria que eu sinto. De estar com aquele povo da igreja. Tão simpático, olha aí todo mundo rindo. Então, primeiro, participação e frequência. Segundo, compartilhar com as pessoas daquilo que você ama, né? A sua igreja. Depois, irmãos, divulgar isso. Ora, eu vejo muito nas redes sociais aí, né, dos irmãos, muita foto dos irmãos. E tem foto até de pose, né, irmãos? Agora não tem uma foto da igreja. Se você ama, você divulga. Você joga para o mundo todo. Não é? Joga para o mundo todo. Lá nas minhas redes sociais, meu irmão, pode olhar lá meu Facebook. Só tem as minhas pregações, não tem foto minha lá. Tem não. Quarto, eu nem vou perguntar, que é outra pergunta que eu vou sair daqui de cabeça baixa, rabinho entre as pernas. Você contribui com a sua igreja? Você é dizimista? Ofertante na sua igreja? Não é? Porque os dízimos e ofertas é que vão sustentar a continuidade dos trabalhos. Né? Então você é dizimista, é ofertante na igreja? Se você ama a sua igreja, né, você quer que a igreja ela tenha aquilo que é de melhor. Né? Ela quer que realmente o trabalho seja divulgado. Né? Ela quer que realmente, né, o trabalho continue. E para isso eu preciso ajudar de alguma forma. Nós temos, durante o ano, várias campanhas. Nós estamos em campanha agora, por exemplo, de missões mundiais. Esse recurso
e missões mundiais não fica aqui. Esses recursos vão lá para os missionários que estão aí no mundo todo, espalhados no mundo todo. Mas cada missionário daquele não é um missionário da junta, não, é um missionário desta igreja. E nós contribuímos para que aquele missionário que representa a minha igreja possa estar levando a palavra no meu lugar, no lugar desta igreja, que ela não pode sair daqui. Mas ele pode ir e está lá, pregando a palavra. Nós temos campanhas muitas vezes para ajudar pessoas. Nós vamos entrar agora numa campanha para ajudar a comprar a prótese do irmão Ricardo. Custa 11 mil reais, irmãos, essa prótese. E eu quero comprar à vista, porque à vista eu tenho 10% de desconto. 10%. É muita coisa. Em 11 mil reais, é 1.100 reais. Tá? Então eu vou entrar numa campanha agora para comprar. Eu estou disposto a ajudar o meu irmão que precisa voltar a ter uma atividade normal na sua vida. Então o irmão que ama a sua igreja, uma pessoa que está engajada na igreja, entra nas campanhas, irmão. É dizimista da igreja. Né? Precisei mudar essa porta. Claro, saiu do recurso da igreja, né? Mas eu poderia muito bem ter feito uma campanha para não tirar do cofre da igreja, já que a gente está em outras atividades que são necessárias para a igreja. Mas eu tirei. E a gente contribui com os dízimos e ofertas exatamente para isso, né? Nós temos aqui salas com ar-condicionado queimado, não posso comprar, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não, na igreja. E se a gente for ver, né, os dízimos da igreja, tem época que está assim, tem época que está assim. Ó. A gente não tem uma regularidade, a gente pode nem fazer um planejamento financeiro na igreja, porque não tem regularidade. Se você ama a sua igreja, está engajado com a sua igreja, você é um voluntário. É um voluntário para os ministérios e departamentos da igreja. Nós temos ministérios e departamentos da igreja que estão capengas. Não funcionam porque não tem gente. E aqueles que funcionam, muitas vezes funcionam de uma forma precária. E por que funciona de uma forma precária, irmãos? Porque não tem gente. Não tem gente para coordenar, para estar presente, fazer as atividades que são necessárias no ministério. Nem tem gente que frequenta, porque não vem. A frequência da igreja está baixa. Embora a gente tenha membros que possam estar presentes, mas não vêm. A sala, por exemplo, dos juniores, né? Hoje, embora nós tenhamos poucas pessoas que frequentam, mas hoje não funcionou por falta de frequência. Eu sei que tem doença no meio, né? Tem doença no meio. Mas não só temos esses juniores que frequentam a escola bíblica dominical, tem outros, né, que não vêm. E aí o ministério não funciona. Ser voluntário, se colocar à disposição, não precisa a gente estar chamando, não, irmãos. Irmão, você pode fazer isso, você pode assumir ministério e tal, você pode. Não é assim, irmãos. Né? Se eu amo a minha igreja, eu quero participar de alguma forma. Pastor, onde é que eu posso servir na igreja? Para varrer o chão? Estou aqui. Para passar pano de chão? Estou aqui. Para lavar o banheiro? Estou aqui. Para ficar na portaria? Estou aqui. Para ensinar na escola bíblica? Estou aqui. Basta que você chegue e diz assim: pastor, eis-me aqui, usa-me a mim, como disse Isaías. Sexto, honra. Irmãos, a Bíblia diz: honra quem honra. A gente tem que honrar os nossos líderes,
não é? A gente tem que honrar os pastores da igreja, tá certo? E honra aqui é respeito. Nós temos que respeitar as lideranças. A Bíblia, ela sempre foi e sempre será, porque ela é eterna e ela não muda, onde ela coloca uma hierarquia dentro do contexto da comunidade da qual nós fazemos parte. Existe uma cabeça, existe um corpo, em cada corpo, e dentro do corpo existem setores que comandam esses setores. Então nós precisamos respeitar, né, nossa liderança, e precisamos respeitar os nossos pastores, embora que só tenha um, né, mas se tiverem outros, ou em outras igrejas, precisamos respeitar. Ah, mas eu não concordo com o pastor. A Bíblia não diz que você não deve respeitar porque você não concorda. A Bíblia diz que você tem que respeitar. Tá certo? Então, irmãos, esses são indicadores de que realmente eu amo e que estou engajado na igreja. São esses indicadores aí. Tá? Agora, membros que amam a sua igreja são membros engajados. Nós podemos afirmar com certeza absoluta que a relação de membros que amam a igreja está diretamente ligada ao engajamento dos membros. Quem ama, esforça-se. Quem ama, se dispõe. Quem ama, se voluntaria. E se coloca sempre disponível para o sucesso da igreja. Tá? Dessa forma, a maior frequência, a mais disposição em convidar pessoas e consolidá-las, quer dizer, integrá-las à comunidade, mais participação e mais engajamento. Tá? Existe uma pesquisa, isso foi feita com várias igrejas, a relação entre engajamento e frequência. Eu não estou falando de engajamento e crescimento, mas engajamento e frequência de membros. E nessa pesquisa, o engajamento está diretamente ligado à frequência da igreja, porque se você está engajado, você tem que estar presente na igreja, por isso que a frequência ela permanece. Se eu tenho todos os membros engajados na igreja, todos os membros, então eu terei todos os membros em todos os cultos da igreja, a não ser que haja um problema de doença ou outra coisa aí. É mais o lógico é que se eu tenho uma responsabilidade na igreja, eu estarei presente para cumprir com a minha responsabilidade. Tá? Então é dessa forma, né, há uma maior frequência, mais disposição para convidar pessoas mais e mais, daqui tudo que nós vimos. Tá? Membros que amam a sua igreja são membros sempre engajados, animados, dispostos, entusiasmados em fazer a obra, como uma construção que sempre cresce continuamente, quando os trabalhadores estão dispostos a tal. Uma igreja cuja membresia está engajada tende a crescer cada vez mais. Membro engajado, irmãos, é um membro alegre. É um membro feliz. Feliz por estar na igreja, feliz por estar servindo, feliz por estar fazendo alguma coisa para o bem do reino. Por isso é que, se eu sou feliz, estou alegre, estou engajado, eu amo a minha igreja, eu quero que outros também sintam a mesma coisa que eu sinto. É por isso que há um crescimento natural, porque eu quero compartilhar da minha alegria com as outras pessoas. Agora, quais são os impactos de uma igreja desengajada? Quais são os impactos?
Primeiro, irmãos, é esse aí, ó. Não sei porquê, mas parece que eu estou vendo Elohim. Há menos visitantes nos cultos e programações. Membros desengajados não possuem ânimo para convidar novas pessoas. Como consequência, as visitas passam a se tornar cada vez mais raras. Não é isso? Mais raras. Entra domingo, sai domingo, entra domingo, sai domingo. E nós não temos visitantes na igreja. Isso é um sintoma do desengajamento, da falta de amor, né, pela igreja. Igrejas que têm células, eu coloquei aqui porque é um contexto geral, não é que seja especificamente, embora nós tenhamos PGs na nossa igreja. Irmãos, nós temos 2 PGs que funcionam na nossa igreja, que é o de adolescentes, tá? Está bem, graças a Deus. E nós temos agora o de amigo de missões, que está começando, também está bem. Mas nós temos mais 2 PGs. Aliás, nós temos vários PGs, porque os irmãos às vezes não consideram como pequenos grupos. Mas não consideram pequenos grupos como grupos multiplicadores. Mas são pequenos grupos. Por exemplo, as reuniões de mulheres na igreja é um PG. Tá? Funciona na igreja. O que a igreja precisa fazer é que esse PG de mulheres seja um PGM, seja um grupo multiplicador. As mulheres precisam compartilhar do desejo de compartilhar aquilo que aprendem, participam no grupo de mulheres. Nós temos nesses grupos de mulheres momentos de oração, momentos da palavra, momentos de louvor. E esses momentos de oração, nós compartilhamos muitas vezes as nossas dificuldades e lutas, onde as pessoas que ali estão intercedendo por aquele momento, pela pessoa. E se nós temos pessoas que precisam, que nós estejamos em intercessão por elas, por que não a trazemos aqui? Para estar conosco e a igreja orando por ela. Então, o grupo de mulheres pode ser um PGM, pode ser não, é. O grupo de homens é um PGM na nossa igreja. Funciona na igreja. Né? Se você pensar, cada sala da nossa escola bíblica é um PG. Irmãos, não existe local melhor para que a pessoa venha e conheça a palavra de Deus e, conhecendo a verdade, ela possa se converter. Eu não era crente, eu frequentava a escola bíblica dominical. Eu estava lá todo domingo de manhã na escola bíblica dominical. E ali eu conhecia a palavra. Tinha outros momentos de eu conhecer a palavra, né? Com a Nilma, com o meu cunhado, que era pastor, Manuel Moraes, tá? De conversas com eles, certo? Mas quando eu não era convertido, não frequentei o seminário, eu passei a conhecer a verdade pela escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical já foi um dos maiores, vamos dizer assim, departamentos de igreja, onde as conversões acontecem muito mais do que em cultos. Já foi. Porque as pessoas saíam da escola bíblica dominical já com desejo de entregar a vida a Jesus, pelo conhecimento da verdade. Hoje as pessoas fazem questão de não estar na escola bíblica e, portanto, fazem questão de não conhecer a Bíblia. Porque se você não vem para a escola bíblica, é que você não tem nenhum interesse de conhecer a Bíblia. Irmãos, olha, eu estive nesse acampamento, aliás, eu estou em todos os acampamentos da nossa igreja. Ainda faltei um que eu estava viajando, estava para o exterior. Nessa época foi o Celso e uma equipe que coordenou o acampamento. Oi? O Luiz Brito, né? Celso e o Luiz Brito. E nesse agora, eu fiquei observando bem aquela questão, né, naqueles momentos das gincanas e tudo mais. Irmãos, olha, a nossa igreja não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia.
significa dizer que não lê, ou se lê, lê sem atenção, ou se lê, lê sem estudar a palavra. Eu não sei como é que uma igreja, ela pode ter uma vida cristã que não conhece o que é cristianismo, não conhece o evangelho, não conhece a palavra de Deus. Como é que eu posso fazer a vontade de Deus, irmão, se eu não conheço qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus está na palavra. Ah, pastor, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Ótimo, meu irmão. Então vamos ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vai conhecer perfeitamente. Precisamos desenvolver os nossos pequenos grupos multiplicadores na nossa igreja. Tá? E se eu amo a minha igreja, eu vou trazer gente para cá. Se funciona na igreja, ótimo. Então, todo mundo quer vir para a igreja, ninguém quer fazer na sua casa. Eu acho que tem vergonha, né? De fazer em casa. Ou não quer ter trabalho, né? Como se diz. Arrumar a casa, botar cadeira, às vezes fazer um lanche, né? Um café. Não é isso? Bem, vamos fazer na igreja. Outra consequência do desengajamento é essa aí. O crescimento da igreja estaciona. São os membros que formam o corpo da igreja para trabalhar em prol do reino. Caso a membresia esteja desanimada, desengajada, o crescimento da igreja estaciona em todas as áreas, seja em quantidade de pessoas, seja em qualidade das pessoas. Em todas as áreas. E o pior, irmãos, é que mesmo assim nós temos novos convertidos na igreja. Mas esses novos convertidos não são consolidados. Por quê? Porque a função dos membros da igreja é ajudar no crescimento espiritual das pessoas que estão chegando na igreja, que estão se convertendo na igreja. É função dos membros, que são os irmãos mais velhos, cuidar e consolidar os novos convertidos no caminho que devem seguir. Se a membresia não está engajada, consequentemente os novos irmãos não são integrados, consolidados e orientados como devem ser e como devem viver a vida cristã. Bom, o que fazer para reverter esse quadro? Muitas coisas, sabe, irmãos? Eu tive lendo, e aí, irmãos, eu cheguei à conclusão que eu tenho quase 30 anos de ministério e eu realmente não conheço igreja. Depois de 30 anos eu cheguei a essa conclusão. Né? Primeiro a gente precisa ter vamos dizer assim, criar uma visão. A igreja tem sua missão, foi dada por Cristo, fazer discípulos, mas tem muitas igrejas que trabalham essa questão de uma missão e de uma visão. A gente precisa ter uma visão, e essa visão precisa ser incorporada, ela precisa ser aceita, e é essa visão que vai fazer com que a igreja ande segundo a visão da igreja. Então a gente precisa, aqui no nosso caso, precisa assim, criar essa visão. Eu estive pensando, depois que eu comecei a ler e pesquisar, eu já tinha visto isso, né, porque eu vejo muito palestras sobre isso, mas nunca tive assim, um interesse realmente de desenvolver uma visão para a nossa igreja. Eu estou vendo que é importante isso. Tá? Então a gente precisa ter uma visão. E aí tem, para que a membresia da igreja permaneça engajada, você precisa comunicar a visão continuamente, reforçando-a com frequência. Afinal, uma membresia sem visão não saberá para onde seguir e, portanto, não avançará para lugar nenhum. Então, a visão é que dá o rumo, que dá o prumo da igreja. Eu estive até pensando, depois a gente tem que discutir isso como igreja. Tá? A visão, ela tem que ser numa espécie de um planejamento mais participativo. Mas eu coloquei aqui
3 verbos dentro da visão, porque a gente precisa ter, a visão é ação, não é? A gente precisa ter a ação. Eu coloquei aqui: adoramos o único Deus, Jesus Cristo, e testemunhamos o seu amor a toda criatura, levando o evangelho através do ensino e da propagação da palavra. Tá? Eu escrevi essa visão aqui a colocar em discussão. São 3 verbos: adoração, testemunho e levar, né, o ir. Tá? Adoramos um único Deus, Jesus Cristo, e testemunhamos o seu amor a toda criatura, levando o evangelho através do ensino e da propagação da palavra. Outra coisa que a gente deve fazer, irmãos, é promover reuniões e treinamentos continuamente. A gente tem procurado fazer isso. Eu nunca vi esse desinteresse. Isso é que mostra falta de amor e desengajamento da igreja. Quando a gente cria um curso na igreja, um treinamento na igreja, ou a gente convoca uma reunião na igreja, tem poucas pessoas que participam. Ano passado eu comecei um curso aqui sobre a história dos batistas. Você é um batista, não sabe como começou a sua história. É como você que está nascendo hoje, você não sabe quem foi seu tetravô. Você sabe quem foi? Você não tem origem, né? Qual é a sua origem? Promova reuniões e treinamentos continuamente. Sem alinhamento não há unidade, força ou engajamento da membresia. Para garantir que a sua membresia esteja sempre alinhada, promova reuniões e treinamentos continuamente. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é estar próximo aos membros, uns aos outros. Não é? Os membros querem sentir que efetivamente fazem parte da igreja. E para isso é necessário que você esteja próximo deles, mesmo que de forma indireta. Nós somos muitas vezes próximos pelas redes sociais, não é? Eu tenho feito muito contato com algumas pessoas que adoecem, e eu pergunto então, ali me colocando à disposição, sabendo como é que estão, orando por essas pessoas. Mas, né, são formas de hoje, né, a tecnologia nos dá essa oportunidade, né, de podermos estar em contato com as pessoas sem estar fisicamente em contato. Então nós temos várias formas de você interagir com as pessoas, com os membros da igreja, com os congregados da igreja, certo? Nós precisamos interagir uns com os outros, tá? O grupo que está ali não é só para a gente dar bom dia, tá certo, irmãos? Tem muito bom dia. Precisa a gente interagir. Estou doente, preciso de oração, né? Hoje mesmo eu recebi de um amigo meu, que não é desta igreja, é de outra igreja, que o pai está hospitalizado, né? Mal, pedindo oração, tá certo? É uma forma de interagir, irmãos, pela rede social. É isso? Tem pessoas que têm vergonha até de colocar no grupo que está doente. Irmãos, como é que eu posso orar por você se você não disser para mim que você está doente? Nós precisamos ter e sentir parte do corpo. Se eu sou parte do corpo, por que é que eu tenho vergonha do corpo da qual faço parte? Né? Eu preciso falar. O Tiago disse que a gente tem que confessar nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos orar e sermos curados. Há uma interação de uns para com os outros, certo? Então nós precisamos interagir. É uma forma da gente se sentir parte desse corpo, querer ser engajado, tá? E aí eu botei aqui alguns textos, eu não vou ler, apenas indicativos, textos que indicam o serviço recíproco. Temos aí, se vocês quiserem, podem tirar foto, certo? E aí então, depois vocês vão lá e leem. Mas tem os mandamentos que contribuem para o crescimento uns dos outros.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz que nós devemos nos edificar uns aos outros. Em Colossenses capítulo 3, 16, nós devemos ensinar uns aos outros. Em Colossenses 3,16 nós devemos instruir uns aos outros. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, tem que nós devemos estar encorajando uns aos outros. Quantos irmãos estão meio desencorajados, né? Desmotivados? E a pessoa até às vezes confessa, eu estou meio desmotivado. Aí a outra diz assim, é assim mesmo, irmão, vai orar. Ai, meu Deus do céu. Romanos capítulo 15, versículo 14, diz assim, aconselhem-se uns aos outros, naquilo que a gente pode aconselhar, né, irmãos? Não vamos meter as mãos entre as pernas, ou as pernas entre as mãos, sei lá como é que é o nome disso. E aí, fazer aquilo que a gente às vezes não tem condições de fazer. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Efésios capítulo 5, 18 a 20. Esse é um mandamento de serviço. Sirvam uns aos outros, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Levem os fardos pesados uns dos outros. Fardo pesado é a vida, né, irmãos? Não é a minha mala, não é a minha mochila, não é a vida. Sejam hospitaleiros uns para com os outros. Olha aí, irmãos, 1 Pedro 4, 7 a 9. Portanto, recebam os irmãos em casa. Eu gosto de café, viu, irmãos? Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Orem uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tá? Então, irmãos, depois de tudo isso aí, depois de tudo isso que nós falamos, eu quero que vocês saiam alegres, irmãos. Não quero que vocês saiam tristes, não. Eu quero que vocês saiam sorridentes, dizendo assim, pastor, eu realmente não estou engajado nessa igreja, mas a partir de hoje e agora eu serei uma pessoa e vou demonstrar o meu amor por essa igreja, me engajando, tendo uma participação ativa na igreja. Irmãos, olha, nós estamos com dificuldade de pessoas introdutores na igreja. Introdutores. Aquelas pessoas que fazem o papel ali do Oliveira, da Mazé, do Jonas. Antigamente era o Jonas e o Luiz Eduardo, né? O Luiz Eduardo não está praticamente, né, participando, tá certo? Nós precisamos de gente, porque se ficar todo domingo ali fora é ruim. A gente precisa revezar, irmãos. Dar oportunidade para os outros estarem dentro aqui, participando do culto, não é? Então a gente muitas vezes coloca um peso muito grande sobre os ombros de determinadas pessoas, né? Hoje nós vamos ter evangelismo no bairro. O Jonas vai estar, né, no comando aqui às 4 horas da tarde. Ele está convidando as pessoas para estar aqui com ele 4 horas da tarde, certo? Então engajem-se, demonstrem o amor por essa igreja, convidem pessoas. Você é feliz aqui? Ah, não, pastor, eu estou aqui, pessoal, obrigado, não tem outro canto para ir. Oh, meu Deus do céu. Demonstre que você ama a igreja, né? Que você é feliz aqui. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Que a Tua palavra não vem de homens, mas vem de Deus. E o que vem de Deus é bom.
é perfeito, é o alimento que nós precisamos, é a tua palavra. E nós queremos, ó Pai, que o teu Espírito que habita em nós continue falando a cada coração aqui presente, para que realmente nós possamos avaliar o nosso engajamento na igreja, o nosso amor pela igreja, da qual faço parte. E uma das formas é me engajando, é sendo voluntário, é sendo ativo na igreja que eu participo, que eu me congrego. Por isso eu te peço por cada um que faz parte desse corpo. Por isso eu te peço que tu possas dar entendimento, tu possas dar motivação, tu possas dar coragem para superar as lutas e dificuldades que a nossa própria natureza nos coloca contra a tua palavra. Abençoa, Pai, o teu povo que aqui está. Continua conosco no restante desse dia, nos preparando para logo mais à noite estejamos aqui de volta e assim, ó Deus, continuar nesse dia que é teu dia, louvando e exaltando o teu santo nome. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.